Neymar quer a Copa de 2026. Mas aí eu tenho uma pergunta: ele vai conseguir? Ele será uma opção viável para o Brasil daqui a um ano e meio? Vamos falar sobre isso, uma entrevista do Neymar que está repercutindo. Antes você vai dar o like, vai se inscrever nesse aqui e em todos os canais da TNT Esportes. Confere se o sininho lá está ativado, beleza? Para você não perder os vídeos novos, as lives que rolarem por aqui. Estamos esperando você, tá bom? Bom, o Neymar deu uma entrevista à RMC Sport, que é um veículo grande e importante da França. Aliás, eles divulgaram um teaser, um pedacinho dessa entrevista do Neymar. A íntegra ainda não foi ao ar, ainda não foi colocada para o público. E nesse trechinho que a RMC Sport divulgou, ele fala sobre Copa do Mundo. Então vou abrir aspas aqui para o Neymar. Obviamente que a Copa do Mundo é o objetivo de todo jogador. Já disputei 3, obviamente quero a 4ª. Então tenho que me preparar. Está perto, mas ao mesmo tempo está longe. É como eu vejo em relação à Copa do Mundo. Fecha aspas para Neymar. O Neymar, em termos de seleção brasileira, para mim, não sei se você tem a mesma opinião e respeito, eu sei que tem muita gente que tem uma rejeição à figura do Neymar e tal, e às vezes isso acaba misturando a análise do atleta Neymar. Mas em termos de seleção brasileira, o Neymar sempre me mostrou comprometimento. O Neymar sempre me pareceu um cara muito focado nos objetivos de seleção. Não à toa, ele tem números muito bons, quebrando marcas, recordes com a camisa da seleção. Copa do Mundo é uma coisa que mexe muito com ele. E aí eu me lembro imediatamente do que foi o pré-Copa de 2022. Vocês lembram do Neymar na primeira metade da temporada 22-23 pelo PSG? Voando baixo. O Neymar deu aquele gás para chegar na Copa do Mundo no melhor nível possível. E só naquela primeira metade da temporada, de julho até novembro, meio de novembro de 2022, o Neymar anotou 16 gols e 11 assistências pelo Paris Saint-Germain. Foi um começo assim arrasador de temporada, fulminante. Só que ele tem a fatalidade de sofrer uma lesão durante a Copa, no meio da Copa do Mundo. Ainda na primeira fase. Mesmo assim, ele volta e faz um gol importantíssimo e belíssimo contra a Croácia. Depois aconteceu o que aconteceu, por uma questão coletiva que vocês sabem muito bem. Mas o Neymar, Copa do Mundo sempre foi um negócio, seleção brasileira. O Neymar sempre esteve muito à vontade e sempre pareceu muito feliz de fazer parte do ambiente de seleção brasileira. Então, essa coisa que ao longo de décadas eu presenciei críticas, né, vivenciei isso. Jogadores não estão nem aí para a seleção, os caras não gostam de vir para cá, ninguém quer saber da seleção brasileira, os caras estão andando. Isso nunca pode ser dito, pelo menos até hoje nunca pôde ser dito sobre o Neymar em termos de seleção brasileira. Agora, aí não é uma questão de querer apenas, né? Quando a gente fala para 2026, é uma questão de conseguir. E, infelizmente, hoje, quando eu faço uma projeção para 2026, eu não posso colocar muita dose de otimismo aqui, me baseando naquilo que o Neymar está entregando ou no que não está entregando. Da Copa de 2022 para cá, o Neymar entrou em campo apenas 20 vezes. Com a camisa do Al Hilal, que está pagando um salário altíssimo, fez um investimento muito puxado, pesado para ter o Neymar. Puxado não é o termo, né? Porque dinheiro lá para eles não é problema. Mas um investimento alto para ter o Neymar, com a camisa do Al Hilal, ele não entrou em campo nem 10 vezes. O Neymar tem 7 partidas apenas com a camisa do Al Hilal. Claro que em termos midiáticos o investimento está pago, mas no campo não deu retorno. E então esse combo ele é muito problemático para a seleção brasileira. O Neymar é disparadamente a nossa referência técnica. Nosso melhor jogador, o mais talentoso, o brabo, o melhor de todos que surgiu, né? Todos os que surgiram nesse século. Ninguém é do nível do Neymar. Não tem outro Neymar, não tem meio Neymar na seleção brasileira. Mas isso por si só não garante a convocação. Ou pelo menos não garante sucesso na Copa do Mundo de 2026. Na competição do mais alto nível do futebol mundial. O Neymar precisa jogar. O Neymar precisa jogar bem. E o Neymar precisa se livrar das lesões. Sem isso, fica muito difícil imaginar o Neymar contribuindo decisivamente para a seleção brasileira em 2026. A vontade de estar lá é muito importante. O Neymar mostrar essa sede, esse desejo, isso vai fazer com que a recuperação dele seja
Pelo menos assim eu acredito, né? Se ação e discurso estiverem acompanhados, que a recuperação seja a mais profissional possível, a mais dedicada possível e, consequentemente, a mais exitosa possível. Depende muito dele também. E ele mostrando esse desejo, isso é fundamental. Por exemplo, quando ele se machuca no Catar, ele faz um trabalho de recuperação em 3 períodos para conseguir voltar a tempo, num esforço enorme, e ainda conseguiu, e ainda ajudou muito o Brasil naquele confronto contra a Croácia nas quartas de final. Isso é muito importante. Foco. O Neymar parece estar querendo. É a última oportunidade. Eu acho que vai batendo no Neymar aquela, sabe, a realidade se impõe. Caramba, talvez seja mesmo a minha última Copa. Eu vou precisar dar o gás. O gás que eu dei 6 meses antes da Copa do Mundo do Catar, eu preciso dar agora 1 ano e meio antes da Copa do Mundo de 2026. Mas as lesões são fatalidades e elas podem ocorrer. O Neymar tem um histórico muito grande. Isso mexe muito com confiança, com mental, sem dúvida. O nível de enfrentamento que o Neymar tem na Arábia Saudita também eu acho que é um fator que preocupa para 2026, porque ele não joga nas principais ligas do mundo. Enfim, eu acho que isso tem um peso relevante. Mas não acho que isso vá tirar o Neymar da seleção. Se ele estiver jogando, ele, seja onde for, né? Se o Neymar estiver jogando na Bolívia, adoro citar a Bolívia, no futebol boliviano, ele vai ser convocado pelo Dorival, ou por quem for o técnico em 2026, caso não seja o Dorival. Mas ele precisa estar jogando, coisa que não está acontecendo no momento. Só que tem uma outra preocupação. Veja que quando eu disse que não consigo adicionar uma dose de otimismo nessa projeção, é porque tem muitos fatores aí preocupantes. Tem mais um. Hoje, a seleção brasileira não tem uma equipe ainda, não tem um time, não tem uma maneira consolidada, segura de jogar, não tem. Se a Copa do Mundo fosse agora em janeiro, em fevereiro, isso seria péssimo pro Neymar, mesmo com o Neymar voando, tá? Vamos imaginar o seguinte, o Neymar chega voando em janeiro, a Copa do Mundo é em janeiro, o Neymar tá voando, mas e a seleção tá voando? Não, não está. O trabalho de 2024 foi um trabalho que zero evoluiu. 2023 foi um fiasco. Foi o pior ano da história da seleção, ou um dos piores. E 2024, cada casinha que a gente andava para frente, a gente andava uma para trás, ou até 2. O trabalho do Dorival Júnior, ele é no máximo nota 5, vai. E com boa vontade, hein? Com boa vontade, dando um meio ponto a mais aí para tentar dar uma arredondadinha na média 5 e tal. E olhe lá. E isso é prejudicial para um jogador como o Neymar, que não é mais o de 2010, o de 2011, o de 2012, o de 2015, nem o de 2020, do Super Agosto, não é mais. Não é mais. Quanto menos encaixada estiver a seleção brasileira, pior é para o Neymar. E não dá para imaginar agora, em 2026, bola no Neymar que o Neymar resolve. Uma coisa é você fazer isso em 2011, 2012, 2015, outra coisa é você fazer isso em 2026. Você bota mais 4 anos na carcaça do Neymar. Então tem idade pesando, excesso de lesões pesando, nível de competitividade baixo, pouquíssimas partidas disputadas nos últimos 2 anos e uma seleção brasileira hoje que tem muitos problemas, que ainda não tem um modelo de jogo, o carro não está andando ainda. O Dorival está lá empurrando, não está indo. Não dá para ter muito otimismo. É legal ver esse movimento do Neymar, ver esse senso de querer, de dedicação, mas isso não é tudo. E eu não vou cravar aqui que será um fiasco, ou até que o Neymar vai estar fora da Copa de 2026. Não vou. Mas a projeção de dezembro de 2024, uma projeção muito, muito racional aqui, sabe? Sem má vontade com o Neymar, sem pegar no pé do Neymar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Reconhecendo que ele faz falta à seleção brasileira. Reconhecendo que ele é um diferencial para a seleção brasileira. Mas, infelizmente, o contexto de agora, ele não dá grandes esperanças para o torcedor da seleção brasileira em relação ao Neymar. Mas nós já vimos na história do futebol atletas construírem histórias de superação inacreditáveis. E para chegar em 2026 fazendo história, o Neymar vai ter que construir uma história realmente, vai ter que escrever muitas e muitas páginas, uma história que vai beirar o inacreditável em termos de recuperação, de superação. Eu torço para isso e acho que qualquer um que gosta e torce pela seleção brasileira deve torcer muito por isso. Porque com Neymar em 26 já não vai ser fácil. Sem Neymar, então.
E aí, nessa mesma entrevista, nesse mesmo teaser, o Neymar falou que tem o desejo de disputar o Mundial de 2025 pelo Al Hilal, o que frustraria um movimento de vinda imediata para o Santos, agora já na virada de 2024 para 2025. Até porque ele tem contrato com o Al Hilal até o meio do ano. O Super Mundial, ele é um ponto-chave desse acordo do Al Hilal com o Neymar, né? Desse investimento que o Al Hilal fez. Obviamente que o Al Hilal não ia querer abrir mão disso. E o Neymar, particularmente, se ele quer chegar em 2026 voando, jogar um Super Mundial de clubes com a exigência, com o nível, com os adversários que ele vai enfrentar, que não são os adversários corriqueiros do Al Hilal, é muito importante. E tem outra coisa também. O Santos hoje não me parece um clube preparado para receber o Neymar de maneira imediata. Então vamos imaginar o seguinte: o Al Hilal em janeiro vira para o Neymar e fala: quer saber, Neymar? Enchemos o saco. Não queremos mais, siga a sua vida, nós vamos seguir a nossa. Beleza? Vamos rescindir o contrato. Ah, mas tem um Mundial? Não, esquece, não precisa. Você está livre. Aí, talvez o primeiro clube que venha na cabeça do Neymar seja o Santos, talvez. Aí ele vai lá, pega o celular e fala assim: deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver como é que estão as coisas lá. Aí ele olha para o Santos hoje sem técnico, sem reforços anunciados, sem dispensas anunciadas. O clube subiu no dia 11 de novembro e nada aconteceu. Nada. A torcida não vê movimentos executados de planejamento para 2025. A torcida tem que se contentar com promessas do presidente. Olha, tem um técnico contratado, mas quem é? Não posso dizer. Quando vai anunciar? Não posso dizer. Ah, mas e os jogadores, o planejamento? Não, tá tudo desenhado. Ah, é verdade, mas já tá tocando. Quem é que sai? Não posso dizer. Quem é que chega? Também não posso dizer. Sabe, é difícil. E eu imagino qualquer jogador, e aí não é o Neymar não, né? Não é só o Neymar. Qualquer jogador que olha para um cenário como esse fala: caramba, mas que clube estranho, né? Falta de tempo não é, né? Porque, eu repito, o Santos subiu no dia 11 de novembro, passou um mês e nada aconteceu. E o santista tem que se apegar em promessa do presidente, tem que acreditar no presidente que está vendendo um negócio que ninguém está vendo. Então, hoje também o Santos não está pronto para receber o Neymar. Porque o Neymar, para que esse projeto Santos, se um dia ele sair do papel, o projeto Retorno ao Santos, a volta do menino da vida e tal, se isso um dia virar realidade, não vai bastar trazer apenas o Neymar. O Santos vai precisar de uma equipe, né, competitiva para que esse projeto tenha benefícios, que esse projeto tenha resultados. O Gabigol falou disso recentemente. Talvez ele não feche com o Santos, talvez, por não achar o Santos um clube com condições de dar a ele um time competitivo. E ele falou: eu quero projeto, eu quero um time, eu quero os caras bons aqui do meu lado. E você não sabe nem quem. Passou um mês, gente, que o Santos subiu, não tem um reforço ainda anunciado, nada. Nada. Absolutamente nada. Então, o Santos também não está pronto para receber o Neymar. O Neymar, provavelmente, olhando para isso, deve falar: quer saber? Vou jogar meu Mundial aqui, vou ficar por aqui. Numa dessas, se o Al Hilal conversar comigo para estender mais um ano até 26, já que eu fiquei um ano fora, pode ser bom negócio, a grana aqui é muito boa, porque o Santos tem que arrumar muito a sua casa. E é bom o Santos arrumar bem a sua casa, caso ele queira receber o Neymar de volta um dia, antes que algum clube rival prepare melhor uma casa mais bonita, mais atraente e leve o Neymar para lá. É bom ter isso em mente. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.